Oi, meu nome é Hugo. Eu vou falar sobre minha pesquisa, que trata do desenvolvimento de dissipadores de calor baseados em multimicrocanais por impressão 3D, visando o estudo da nucleação de bolhas em condições confinadas. Da apresentação, eu vou falar um pouco da introdução, os métodos e procedimentos, as conclusões e os próximos passos. Então, desde a sua implementação, o número de dispositivos microeletrônicos vem crescendo significativamente. E eu coloquei esse gráfico aqui, onde a gente pode ver o número de transistores nos processadores Intel ao longo dos anos, desde 1970 até 2005. E é possível notar uma crescente exponencial nesse número de transistores. Esses dispositivos são capazes de gerar fluxos de calor superiores a 1000 watts por centímetros quadrados, segundo os estudos anteriores. Eu coloquei aqui mais um gráfico demonstrando em relação ao ano também, de 1985 até 2010, dos processadores Intel, em relação à quantidade de fluxo de calor em kW por metro quadrados. A gente pode perceber que em 2010, o Titânio 9350 chegou a quase 800 kW por metro quadrados. Então, dissipadores de calor baseados em multimicrocanais, eles vêm se tornando um consenso na indústria e na academia por conta dessa elevada remoção de calor em um espaço restrito. Aqui eu coloquei um gráfico demonstrando o número de trabalhos publicados em relação ao ano a respeito dos dissipadores compostos por multimicrocanais. A gente pode perceber que de 1975 até 2010 cresceu também muito rapidamente. A nucleação de bolhas, que ocorre nesses tipos de dissipadores, elas podem formar o fluxo reverso. Aí, o que seria esse fluxo reverso? Coloquei uma imagem aqui representando. Esse fluxo reverso seria quando ocorre uma reversão de fluxo na entrada dos canais, devido à formação de uma bolha entre os microcanais. Então, ela desloca o líquido para trás, para a região de entrada, gerando essa reversão de fluxo. Isso pode afetar a distribuição do escoamento nos microcanais e levar a instabilidades térmicas, que podem levar à falha do componente que está sendo resfriado. Então, nesse estudo, a gente vai desenvolver um aparato e um método para avaliação da nucleação de bolhas na distribuição do escoamento. Agora, falando um pouco sobre os métodos e procedimentos, aqui eu coloquei as seções que foram projetadas dos dissipadores. Foram projetadas 6 seções, 3 delas são representadas aqui e elas apresentam restrições na entrada. As outras 3 não apresentam restrições na entrada. Essa restrição foi fabricada de modo que a largura do canal pela largura da restrição represente uma proporção de 2:1, por conta que estudos anteriores demonstraram que essa proporção ela reduz a formação de fluxo reverso, que foi citado anteriormente. Nessas 3 seções, a gente pode perceber também que tem alguns pontos pretos entre os microcanais. Esses pontos são os pontos onde será simulada a nucleação das bolhas. Então, terá uma seringa para injetar o ar lateralmente na peça, e nesses pontos será simulada a nucleação das bolhas. A gente pode notar que no dissipador A tem uma maior quantidade de pontos pretos. Isso ocorre porque a nucleação de bolhas ocorre com mais frequência na região de entrada do fluido. Então, fizemos assim no projeto. A montagem do dissipador no final vai ser composta por uma base, seguida por um O-ring para vedação, uma peça em borosilicato para poder visualizar o escoamento, e uma tampa para fechar a seção e vedar tudo. No final, a peça vai ter essa aparência, e ela foi fabricada em manufatura aditiva por impressora 3D, no material ABS, e ela está sendo demonstrada nessa foto que está aqui na direita. Após a realização de alguns testes, a gente detectou uma alta porosidade no material ABS devido ao método de fabricação utilizado. Então, foi necessário passar por um processo de infusão de resina a vácuo no laboratório de tribologia e compostos. Esse processo consiste em pegar a seção de testes, imergir ela em resina epóxi e depois passar por uma câmara de vácuo por 10 minutos. Nesse caso, a gente usou uma P-Pfeiffer com uma pressão de 1 × 10⁴ torr. A câmara de vácuo é utilizada para retirar o ar interno que está dentro dos poros da peça e permitir a infusão da resina para poder estancar a peça. Depois disso, teve uma espera de 12 horas para poder secar. E por fim, a gente pôde obter as seções estancadas, como está sendo demonstrado. A gente realizou testes depois da infusão da resina e confirmou o estancamento da superfície. Então, da conclusão e os próximos passos, a pesquisa está em desenvolvimento e as sessões de teste são impressas e estanques. E os próximos passos consistem na construção da bancada experimental, na filmagem do escoamento com particulado, no caso vai ser o carbeto de silício para poder visualizar o escoamento, e a aplicação de técnicas de velocimetria. A gente vai utilizar a técnica de velocimetria por fio espacial, como foi utilizada no doutorado do Douglas, um profissional do laboratório, está citado aqui embaixo. Por fim,
Queria agradecer aos técnicos José Roberto e Jorge Nicolau e ao mestre Sérgio Gomes Machado Filho, que auxiliou no processo de infusão. A FAPESP também e CNPq e a CAPES. Obrigado.